há 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. Esses 4 evangelhos narram-nos a biografia da pessoa de Jesus Cristo, tanto o seu nascimento, o seu ministério, a sua crucificação e a sua ressurreição. O livro de Marcos, ele está inserido na categoria dos livros sinóticos. Tanto Marcos como Mateus e Lucas são chamados, teologicamente falando, de sinóticos. Por que sinóticos, pastor? Porque a palavra sinótico no grego significa uma visão sobre a mesma perspectiva, uma visão do mesmo ângulo. Tanto Mateus, tanto Lucas e tanto Marcos, ele registra-nos fatos, acontecimentos que sucederam-se no ministério de Jesus na mesma perspectiva, sob o mesmo olhar. Eles registram ações que Jesus realizara no seu ministério, palavras que Jesus proferira no seu ministério. O Evangelho de Marcos é destinado ao povo romano, os romanos que gostavam de ações. É por isso que o Evangelho de Marcos é um evangelho resumido. Marcos enfatiza aquilo que Jesus realizara mais do que aquilo que Jesus falara, porque os romanos gostavam de ações. É por isso que Marcos agora começa a registrar que Jesus, saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, havia um homem chamado até então Bartimeu. Muitos pregadores dizem que o nome desse personagem bíblico, que a Bíblia identifica como cego, era Bartimeu, mas a expressão Bar é uma expressão aramaica que significa filho. Então este cego, até então, era filho de Timeu. A Bíblia não identifica o seu nome, a Bíblia só identifica o seu estado social. Ele estava mendigando na beira do caminho, precisando de ajuda, de esmolas naquela época. E a Bíblia diz que até então o seu quadro social era deplorável, era um quadro social caótico, mendigando à beira do caminho. E o texto diz que ele ouve falar de Jesus. Quando este cego ouve falar de Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele estava gritando, porque a palavra clamar, uma das suas definições dentro do dicionário Aurélio é gritar. Esse cego começa a erguer a sua voz, elevar a sua voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabia que nós aprendemos várias lições para aplicar no nosso dia a dia com Cristo? Uma das lições era que a necessidade número 1 desse homem que estava mendigando na beira do caminho não era só uma necessidade financeira, porque até então um ser humano que está a mendigar, a sua necessidade financeira está deplorável, andava pedindo esmolas na beira do caminho, mas a Bíblia diz que ele clama, que ele grita em alta voz, porque ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando. E a fama de Jesus naquela época era muito conhecida, porque onde Jesus passava arrastava uma grande massa humana, porque onde Jesus